Sejam bem-vindos novamente ao resumo do Antigo Testamento. Se você não assistiu a primeira parte, volta lá e assiste para você entender e pegar o fio da meada. Mas se você já assistiu, vamos continuar a história do Antigo Testamento. Como eu já havia falado, eu não estou contando todos os detalhes, mas estou passando mais ou menos ali pelas histórias para você conseguir entender, concatenar as histórias do Antigo Testamento e ter uma ideia do que essa porção da Bíblia traz para a gente. Então, eu terminei o último vídeo contando a história do Êxodo, que é a história da saída do povo que estava cativo no Egito para a Terra Prometida. Nesse período, durante o Êxodo, que durou 40 anos, em que eles estavam saindo do Egito e indo até Canaã, aconteceram alguns fatos importantes. O primeiro deles é que Deus deu os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são a única porção da Bíblia que foram escritas diretamente por Deus. Não foram inspiradas e nem ditadas, foram escritas pelo dedo de Deus, que colocou os 10 mandamentos numa tábua e entregou para Moisés, para que Moisés entregasse para o povo. E também, junto com essas leis, Deus deu uma série de leis cívicas, de higiene, de relacionamento, de sanitarismo. Então, por exemplo, uma das leis era que se alguém do povo encontrasse um animal morto, esse animal não poderia ser comido. Nós, com a nossa cabeça de hoje, é muito fácil entender que eu não vou comer um animal que morreu de causas desconhecidas, que eu encontrei no meio do caminho, porque eu posso passar mal, pegar alguma doença, vai estar contaminado. Dificilmente nós faríamos isso nos dias de hoje. Mas naquela época, em que eles não tinham entendimento de bactérias e de que certas doenças vinham através de alimentos contaminados, poderia acontecer e poderia trazer doenças e males para o povo. Então, Deus coloca essa regra, não dá essa explicação do porquê que seria aquilo, simplesmente, olha, eu estou dizendo, não faça isso. Se você não fizer, se você seguir as minhas recomendações, você vai ter uma vida boa. Mas se você não seguir as minhas recomendações, você vai ter uma vida ruim. Por quê? Porque Deus iria castigar aquela pessoa? Ou será que era por pura e simples consequência? Se Deus estava dando uma recomendação de que não deveria comer um animal ali com bactérias, contaminado, se a pessoa resolvesse desobedecer e comesse, ela ia sofrer as consequências. Ela poderia, na sua mente daquela época, entender que ela estava sendo amaldiçoada por Deus, porque ela pecou, porque ela fez o errado. Mas ela estava sofrendo as consequências do próprio ato dela. Junto com essas leis, então, Deus passou os 10 mandamentos, passou todas essas leis que são inúmeras, eu só usei um exemplo aqui. Ele também passou uma série de leis cerimoniais. Então, eram, como o nome já diz, cerimônias que eram feitas e que apontavam conceitos religiosos. Era uma maneira bem didática de Deus ensinar o povo como que funcionava, por exemplo, o plano da salvação. Então, você tinha um animal que era sacrificado em substituição do pecado daquela pessoa. Então, aquela pessoa errou, pecou, ela se arrependia, confessava o pecado e sacrificava um animal em substituição. Não seria ele a morrer pelo seu pecado, mas seria aquele animal. E ali, através de todos esses ritos, essas cerimônias, Deus já mostrava que um dia viria um cordeiro verdadeiro, que seria Jesus, e que morreria pelos pecados da humanidade. Então, essas leis também tinham essa maneira didática e do povo aprender e também para manter bem vivo, porque quando você via aquilo acontecendo, eu tô aqui contando para vocês, você pode estar ouvindo esse podcast, essa história, e quanto que você vai reter disso que eu tô falando? Às vezes é pouco, né? Porque quando a gente ouve simplesmente uma mensagem, a gente não retém 100%. Mas e se você visse acontecendo? Se você visse aquele sacrifício, você participasse, você soubesse que foi culpa tua, aquilo ia gravar muito mais forte na memória. Então Deus usava essa maneira bem didática de ensinar conceitos religiosos. Então Moisés, que foi a pessoa que liderou o povo no Êxodo, ele
não entra em Canaã, porque ele cometeu um erro, Deus deu uma ordem direta que ele não cumpriu. E nós, às vezes, achamos injusta essa história. Bem, mas ele fez tudo certo e só nesse momento que ele errou, e daí Deus não dá o fruto ali de todo o trabalho que ele teve. Nossa, mas que injusto isso. Mas veja, quando Moisés morre, o próprio Deus sepulta ele. E depois de sepultar, Deus ressuscita Moisés. Então, que punição que foi essa? Ele teve uma recompensa muito melhor do que qualquer terra prometida, do que qualquer Canaã. Ele ressuscitou e hoje vive com Deus lá no céu. Na verdade, no meu entendimento, essa foi mais uma punição para o povo. O povo, muitas vezes, durante esse caminho, reclamava com Moisés, que era o líder deles ali, e irritava Moisés. Era tanta reclamação, tanta dificuldade, tanta briga, tanta contenda, que Moisés se irritou e não cumpriu a ordem que Deus tinha dado para ele. E por isso que houve essa questão ali que falou, não, Moisés não vai entrar na Terra Prometida. Mas quem foi punido mesmo foi o povo, porque ficou sem o seu líder, o seu grande líder Moisés. Mas então, depois da morte de Moisés, assume Josué. Josué era um ajudante ali de Moisés, e não sei se você lembra que eu comentei no outro vídeo, da parte 1 do Antigo Testamento, que Josué, junto com uma outra pessoa chamada Caleb, foram as únicas pessoas que saíram do Egito e entraram em Canaã. Porque durou muito tempo essa viagem, foram 40 anos que eles ficaram vagueando por ali até chegar no local de destino. E Josué, então, foi a pessoa que assumiu o povo, ali naquele momento como líder. Mas agora era uma fase totalmente diferente. Até ali a morte de Moisés, eles estavam vagueando no deserto, mas agora eles tinham que entrar na terra. Mas a terra já estava habitada, ela foi, ao longo dos anos, sendo habitada por outros povos, que, é claro, não iriam permitir que eles simplesmente entrassem lá. Eles teriam que conquistar a terra. E aí que entra Josué. Ele era um grande líder militar, estrategista. Muitas das histórias dessas batalhas estão relatadas no texto bíblico, de como que ele conquistou aquelas cidades. Uma história muito famosa é a conquista de Jericó, que também é uma história que é muito contada para as crianças, que as crianças gostam. E então, se você quiser mais detalhes dessa história, dá uma pesquisadinha aí no texto bíblico, que foi uma das grandes batalhas que Josué conquistou. E aí se inicia o período que a gente conhece como o período dos juízes. Então você veja que o povo de Israel ali, ele não tinha um rei, ele não tinha um presidente como a gente tem hoje. Tinha um líder, como Moisés ou como Josué, mas que ele não tinha um direito sobre o povo, sobre a propriedade do povo. Ele era um líder mais espiritual, ou que reunia as tribos, porque era uma sociedade tribal, eram 12 tribos de Israel. Reunia as tribos se fosse necessário defender as fronteiras do país. Então, era essa pessoa que fazia esse serviço, mas ela não era um líder como a gente entende um rei, um monarca, um presidente. Era uma função um pouquinho diferente. E a Bíblia conta ali que tiveram vários juízes nessa época. Um juiz que talvez você conheça foi Sansão, ele foi um dos juízes de Israel. Entre outros, inclusive Israel teve uma juíza, que foi Débora. Então, esses juízes também tinham muita comunicação com Deus, passavam algumas orientações de Deus para o povo, se eles deveriam guerrear ou não contra um povo ali que estava invadindo, o que eles deveriam fazer. Os juízes orientavam o povo nesse sentido e também poderiam atuar como a gente conhece o significado da palavra hoje, como um juiz mesmo. Se tinha alguma questão ali entre duas pessoas, ele poderia arbitrar aquela questão. Mas o último juiz foi um cara chamado Samuel. E na época de Samuel, o povo começou a pedir por um rei. Eles não queriam mais esse sistema tribal, sistema de juízes, eles queriam um rei, assim como outras nações que eles viam fora tinham. E você veja, o povo escolhido de Deus, a função dele era levar os conceitos de Deus para os outros e não absorver os conceitos dos outros para eles.
Mas muitas vezes eles não cumpriram essa missão. Pelo contrário, eles queriam absorver costumes externos. Então, quando o povo pede um rei, fala, a gente quer um rei, porque a gente quer alguém que vá na frente das batalhas, alguém que seja poderoso, que vai trazer uma soberania aqui para o nosso país. E Samuel tenta argumentar com as pessoas ali, fala, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque quando vocês tiverem um rei, vocês vão ser súditos dessa pessoa. Vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que dar parte das suas propriedades, vocês vão ter que dar até as suas filhas. Porque se o rei pedir a sua filha para trabalhar no palácio, você vai ter que dar. Você não pode dizer não para um rei. Porque até então o juiz não tinha esse poder de simplesmente falar, eu quero isso aqui que é teu, isso aqui que é teu. E o rei teria esse poder. Então, o Samuel tenta argumentar ali, mas aí Deus fala com Samuel e diz, olha, não é você que eles rejeitaram. Porque isso poderia ser considerado como uma rejeição do trabalho dele também, né? Não estou fazendo bem meu trabalho, por isso vocês querem um rei? E Deus fala, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Foi o meu sistema, o que eu propus que eles fizessem, eles estão rejeitando. Então, tudo bem, vamos dar um rei para eles. Não era o meu plano, não era como eu queria que acontecesse, mas eu vou ceder isso, eu vou dar esse rei que eles tanto pedem. E aí que o próprio Samuel fez a unção. Então, também guarde essa palavrinha. A unção quer dizer que ele foi escolhido, ele foi separado ali para ser o líder. Fez a unção do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Ele começou inicialmente bem os seus caminhos ali dentro do reinado, mas depois desandou bastante. Surgiu então um outro nome que não era da família dele, porque geralmente seria a sucessão, né, familiar ali a assumir o reinado depois dele. Mas surge esse outro personagem chamado Davi. Ele se destaca militarmente, entra ali nas graças do próprio rei Saul, começa a conviver. Só que ele se destaca tanto militarmente que o rei Saul fica com ciúmes, tem vontade de matar ele. E ele tem que fugir. Ele foge para a terra dos filisteus, que eram arqui-inimigos dos hebreus, mas ele foge para lá. E quando Saul morre, ele assume o reinado ali de Israel. Durante o reinado dele, teve um período de muitas conquistas para Israel. Então, eles conquistaram bastante regiões e também bastante riqueza. E Davi teve uma ideia, ele queria construir um templo para Deus. Então, já existia um templo naquela época, mas era uma tenda. E dele falou, mas eu tô num palácio e o meu Deus, o nosso Deus está aqui morando numa tenda, como se fosse, né? Porque o templo era uma tenda. Não, eu vou fazer um palácio para Deus também, vou fazer um templo bonito. E Deus gosta dessa ideia, mas ele fala, não vai ser você que vai construir. As tuas mãos estão muito sujas de sangue, você guerreou muito ao longo da tua vida. Mas deixa tudo preparadinho que o seu filho vai ser o cara que vai construir esse templo. E acontece exatamente dessa maneira. Salomão, o filho de Davi, herda aquele reinado e ele tem um período de muita paz e prosperidade no seu reino. Ele, inclusive, foi o rei que pediu, quando Deus ofereceu para ele o que ele quisesse no mundo, ele falou, quero sabedoria. Deus gosta muito desse pedido e fala, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar todo o resto também, além da sabedoria. E ele realmente era considerado tão sábio, que pessoas de outras regiões vinham somente para conversar com ele. E quando eles vinham, eles traziam presentes e ouro e dádivas para poder ter esse momento com Salomão e aprender com ele. E Salomão também usa os recursos que o seu pai já tinha deixado preparado para construir o templo, o primeiro templo de Jerusalém, que veio posteriormente a ser destruído. Depois de Salomão, o seu filho, Roboão, não conseguiu mais manter a unidade do reino. O povo pediu que fossem reduzidos os impostos. Falou, olha, tá muito pesado pra gente, reduz o imposto. E ele, ao invés de ouvir esse pedido e conseguir a unidade do povo, conseguir a graça do povo para si, ele faz exatamente o contrário. Não vou
não só não vou tirar o imposto, como vou aumentar. E quando ele faz isso, acontece uma revolta popular ali em Israel. Israel se divide em duas partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então é importante também saber dessa divisão para vários fatos que acontecem posteriormente na Bíblia são devidos a essa divisão que aconteceu ali no reinado de Roboão. E ali você tem reinados que acontecem em paralelo, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Eles tinham reis separados, um governo separado e aconteceram fatos diferentes em cada local. No Reino do Norte, eles tiveram, na sua grande maioria, reis ruins, reis que afastavam o povo de Deus, e eles acabaram sendo conquistados pelos assírios. E nessa conquista, o povo ali se misturou com os assírios, enfim, perdeu a sua identidade. Eles, apesar de que mantiveram algumas pessoas que ainda eram fiéis a Deus e que seguiam os costumes hebraicos, muitos deles perderam a identidade, não eram mais considerados hebreus. Mas no sul, apesar de que alguns reis também foram ruins, mas muitos reis foram bons, foram reis que mantiveram as tradições, que mantiveram a unidade do povo hebreu, e esse reino continuou, ele foi mais longe. Porém, também deu ruim para eles no momento. Chegou um momento que eles estavam também se desviando e estavam perdendo todo o propósito que Deus tinha para eles como povo escolhido, e eles foram conquistados pela Babilônia. Os profetas já haviam dito que isso iria acontecer em algum momento, mas que esse cativeiro ia durar apenas 70 anos, não ia ser para sempre. E eles não iam perder a sua identidade de povo hebreu, de judeu. E foi o que aconteceu. A Babilônia conquistou, fez diversas conquistas ali no país. E na primeira delas, a Babilônia levou alguns príncipes e nobres do povo de Israel. Um deles, é muito conhecido também a história, foi Daniel. Daniel e os seus 3 amigos foram levados para a Babilônia cativos. Só que como eles eram nobres, a Babilônia sempre gostava de... eu conquistei esse país aqui. Ele pegava os nobres, as pessoas que tinham mais conhecimento, para exatamente absorver o que aquele país tinha de bom também. E foi exatamente o que aconteceu com Daniel e seus amigos. E ali, naquele exílio da Babilônia, Daniel escreveu também o seu livro, que é um livro extremamente profético e que está contido na Bíblia, que é o livro de Daniel. Em conquistas posteriores que a Babilônia fez em Israel, também foi destruído, além de partes da cidade, foi destruído o templo. Aquele templo que Salomão tinha construído foi destruído por esse império que estava ali conquistando Israel. Mas como já dizia a profecia, após 70 anos desse cativeiro, aquele império babilônico ali é superado, ele é conquistado pelos medo-persas. E os medo-persas, eles liberam o povo hebreu, diz que eles podem voltar para o seu país, podem reconstruir as cidades e podem reconstruir também o templo. E é exatamente o que eles fazem, eles voltam para a sua terra e começam a reconstruir tudo que eles tinham perdido ali nos anos anteriores. E é aí que termina o Antigo Testamento, mais ou menos nessa história. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vai ter um período de mais ou menos 400 anos, que não está descrito, é o período intertestamentário, como a gente nomina ele. Mas é importante saber que aconteceram algumas coisinhas nesse período que vão ser relevantes para a história do Novo Testamento, que eu também vou fazer o resumo aqui. Primeiramente, depois dos Medo-Persas, um outro reino que surgiu foi o grego. Então, aqui começa a chegar na história que a gente conhece mais, né? Os gregos, eles também dominaram Israel. E o que inicialmente foi uma dominação até que com certa admiração, eles tinham muita sede por conhecimento. Até hoje nós lemos os filósofos gregos, então eles também queriam entender o que os filósofos ali de Israel falavam. Inclusive, eles incentivaram a tradução do Antigo Testamento para o grego, que eles queriam ter os volumes sagrados dos hebreus com eles também, na sua biblioteca. E, inicialmente,
foi até uma relação ali de respeito, vamos dizer. Mas posteriormente, as duas culturas eram tão distintas, principalmente na parte religiosa. Os gregos tinham os seus deuses e os hebreus não aceitavam esses deuses, não aceitavam os seus costumes, e isso começou a gerar cada vez mais conflito. Num desses conflitos em que os judeus conseguiram purificar o seu templo, conseguiram tirar algumas práticas que estavam acontecendo dos gregos, é comemorado até hoje pelos judeus, que é o Hanukkah, e que eles comemoram ali perto do Natal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa festa. E posteriormente aos gregos tem um império muito conhecido pela gente também, que é o Império Romano. Eles também conquistaram ali a região de Israel, e é exatamente durante esse período do Império Romano que começa a história do Novo Testamento, que eu vou falar no próximo vídeo. Então, obrigado por ter acompanhado. Eu sei que foi bem recheado de detalhes esse vídeo. Espero que você tenha entendido tudo. Desculpa se eu pulei às vezes por algum fato que é importante, mas tentei cobrir assim, fazer um resumo dos principais fatos ali do Antigo Testamento. E te espero agora no resumo do Novo. Até mais, tchau, tchau. Vamos lá. Vou começar na aberta, tá? Tá bom. Atenção. Gravando. Eu ia falar mesmo.